Ao longo da história, revelar grandes artilheiros nunca foi um problema para o futebol brasileiro. O país sempre foi um dos maiores formadores mundiais de homens de área, mas atualmente caiu muito o número de matadores surgidos nesse laboratório. A função do camisa 9 virou tema delicado em muitos clubes. Quem tem dinheiro muitas vezes opta por contratar de fora. Entre os que nasceram por aqui, os mais valorizados já não são mais garotos. E tem equipes que sofrem para encontrar o dono da posição. Por exemplo, com dinheiro contado, o campeão brasileiro teve muita dificuldade nessa busca. O centroavante é um dom, talvez o centroavante seja como goleiro. É uma posição rara. E realmente nos últimos anos nós estamos com muita dificuldade. Desde que Jô, melhor do Brasileiro de 2017, saiu, o time vem jogando sem um homem de referência. E depois de meses de procura, a solução encontrada não foi uma contratação de luxo. Roger, de 33 anos, do Internacional. A situação se reflete diretamente na média de gols dos artilheiros do Brasileirão. Nos últimos 2 anos foram registradas 2 das piores marcas entre os artilheiros desde o início do campeonato, em 1971. Na temporada passada, os goleadores do campeonato fizeram 18 gols no total, com média de praticamente 1 gol a cada 2 jogos. Em 2016, o pior número da história. Fred, William Potker e Diego Souza lideraram a artilharia com 14 gols, em média inferior a 0,45 por jogo. Bate pro gol! Se colocarmos um gráfico, dá para ver bem essa queda na qualidade. Na década de 70, os melhores atacantes do Nacional precisavam de 12 jogos e meio para marcar 10 gols. Entre 81 e 90, eles precisavam de 13. Na década seguinte, a fase mais matadora do brasileiro. A cada 12 jogos, os artilheiros faziam 10 gols. Entre 2001 e 2010, eles precisavam de 14. E a partir de 2010, o pior desempenho. O artilheiro do Nacional precisa de quase 18 jogos para fazer 10 gols. O centroavante hoje, ele joga na frente, ele joga sozinho, às vezes 2 marcando, às vezes 3 marcando, então realmente fica difícil. Nós estamos vivendo um momento de escassez, né? Não sei se nas categorias de base não se formam mais centroavantes, mas hoje em dia procura-se centroavante. Ricardo Oliveira! Ricardo Oliveira vai completar 38 anos no mês que vem, é titular absoluto do Galo e foi o atacante mais efetivo do Mineiro. Fred, que tem 34 e se recupera de cirurgia no joelho, segue com o mercado. Na opinião dos dois, o meio do futebol simplesmente parou de procurar um especialista em finalizações. Tenho uma opinião formada quanto a isso, assim, eu acho que na base a gente está deixando de aceitar os jogadores com um pouco menos de dinâmica, menos ritmo, aquele que marca, joga e vai. E o centroavante, ele às vezes é mais técnico, às vezes ele é mais finalizador, ele procura aquele espaço ali da área. Nós perdemos aquele lado de professor no futebol, tá? Um cara que ele olha o menino e fala assim, cara, você pode ser melhor aqui, ou você pode ser melhor ali. Tem Pedro batendo pênalti pro Fluminense. Gol! Pedro do Fluminense tem conseguido se destacar como exceção nesse cenário. Líder em gols no Carioca aos 20 anos, ele mostra, ao falar sobre o assunto, as implicações de quem foi moldado em outra época. O futebol de hoje em dia tem que ter essa responsabilidade de marcar também, de voltar. Mas a gente vai pegando essa experiência, vai se acostumando com isso, com esse ritmo e vai ficando natural. Para quem trabalha nas categorias de base, essa mudança tática no ataque descompensou a oferta. Talvez o sistema do jogo seja um modelo de jogo, seja um dos itens que possa estar causando isso, né? Os treinadores estão preferindo, em alguns momentos, jogadores mais movediços, jogadores que saem mais da área e têm um retorno mais rápido. E para tentar resolver o problema, o Inter criou em 2005 um segmento específico para formar artilheiros. O projeto Camisa 9, que entre outros jogadores ajudou a formar Alexandre Pato e Leandro Damião. Essa parte ofensiva a gente trabalha bastante todos os fundamentos de chute, o chute cruzado, o chute chapado, né, os cruzamentos, o cabeceio,
E dentro desse trabalho a gente sempre tem um 9 ali. Enquanto os formadores dos jovens lutam contra a escassez desse tipo de jogador, o mercado internacional não perde o apetite. Tanto que os 2 9s da seleção de Tite não ficaram muito tempo por aqui. Gabriel Jesus e Roberto Firmino foram embora do Brasil antes de completar 20 anos. Com poucas estrelas na área, o sistema se adaptou. Jogadores de outras posições começaram a ocupar o espaço. Diego Souza foi para a seleção jogando como centroavante pelo Sport e o São Paulo ainda pagou 10 milhões para ter o jogador. No Corinthians, Rodriguinho foi avançado e é o cara do time que mais marcou nessa temporada, com 6 gols. Gol do Corinthians! Rodriguinho! Centroavante é aquele que você treina e aquele instinto. Você tem, todo centroavante tem aquela coisa única, presença diária, achar que o goleiro vai soltar e pegar o rebote, achar que o zagueiro vai falhar, achar que o zagueiro não vai subir. E isso só tem o centroavante de verdade, aquele que vem desde garoto sendo centroavante. A fala do Casão pode ser comprovada numa comparação simples com as 5 principais ligas da Europa. Na última temporada, os artilheiros dos campeonatos espanhol, inglês, alemão, francês e italiano tiveram média de quase 1 gol por jogo. Fora Messi, todos os jogadores dessa lista são centroavantes. Falando em números totais, Jô e Henrique Dourado balançaram as redes 18 vezes cada um no Brasileiro de 2017. Somando as 5 ligas europeias, 25 jogadores igualaram ou superaram esse número. Em meio à memória dos goleadores do passado e aos números do presente, há ainda quem defenda que a profissão de centroavante está obsoleta. O futebol mundial não tem mais centroavante, são atacantes. Há muito tempo se mudou. Atacantes, esse centroavante de referência, tipo Dario, tipo Serginho, tipo Jô, tipo Fred, ele foi acabando que o futebol foi mudando. Hoje se joga praticamente com 3 jogadores na frente com mobilidade constante. Ou um com mobilidade, mais 3 meias por trás. Então, o que nós temos que entender é o que está acontecendo com o futebol mundial. E não nos fixarmos a um jogador que está carente, que não existe mais. Com mobilidades ou fixos, habilidosos ou oportunistas, a produção nacional de talentos nunca seguiu um padrão definido, mas sempre foi farta. Uma fonte de finalizadores que anda com racionamento de gols.